maravilhosas! Bom, quintou de hoje, a gente vai falar sobre um ditado popular, né? Porque eu escutei isso por muito tempo na minha vida, quando mais nova, e acho que vocês também escutaram e escutam até hoje. Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido. Até volto um pouquinho aí na semana que eu coloquei uma enquete. Muito obrigada aos que responderam. Coloquei uma enquete falando justamente sobre isso, sobre as escolhas e os arrependimentos que nós temos, né? Porque é uma continuação do quintou da semana passada, onde a gente falou sobre escolhas. Então, quando eu penso nessa questão de arrependimento, até coloquei essa como alternativa correta, eu sempre imagino que a minha evolução e o modo como eu me encontro hoje fazem parte de toda essa história que eu vivi. Então, por mais que tenha sido ruim, por mais que tenha sido difícil, a minha história é o que eu passei, enfim. E quando eu penso nessa questão, nossa, gente, se aparecesse um gênio da lâmpada agora e fizesse a proposta dos 3 desejos, eu com certeza escolheria não ter passado por algumas coisas, enfim. Mas talvez eu não tivesse tudo que eu tenho hoje, né? Também não é muito, mas assim, tô querendo dizer em questão de experiência, né? As oportunidades que a gente cria através da nossa evolução. E aí me fez até lembrar do efeito borboleta agora, olha que viagem. Porque a gente, sempre quando a gente mexe em algo no nosso passado, né? Pelo menos em filmes que voltam no tempo assim, tem essa questão de que mexe com toda a nossa estrutura. Então eu acho que parte mais ou menos aí desse pressuposto. Eu sei que muitas pessoas responderam também, assim como eu, mas algumas pessoas responderam que fariam diferente, enfim. E aí eu acho que é de cada um, né? Cada um tem um tempo de ver que as escolhas são feitas e a gente acaba aprendendo com elas. É óbvio que isso é muito difícil e eu sempre penso em trazer esses assuntos para discutir. Eu gostaria, na verdade, que vocês falassem também, comentassem, que seria bem interessante saber que eu também não sou parte única desse universo aí que vive de muitos pensamentos e perguntas, questionamentos, né? Acho que o ser humano é composto disso e eu sou muito composta disso. Quem me conhece sabe que eu sou a caixinha de pensamentos. E aí eu entro num outro fator relacionado à gratidão, que envolve também essa questão do aceitar as nossas escolhas e lidar com elas da maneira que escolhemos. Então, quando a gente volta para o assunto escolhas, que é o assunto da semana passada, e a gente tem escolhas boas e ruins que acarretaram em coisas boas e ruins na nossa vida, a gente tem como refletir sobre isso e pensar se a gente vai viver de assombros, né, sobre escolhas erradas, chorar o leite derramado, obviamente, ou se a gente vai ser grato por isso. E eu tenho muita coisa, obviamente, para ser grata, muita coisa que eu espero que venha ainda por merecer essa gratidão. Mas também tem muitas coisas que eu falo, poxa, podia ter dormido sem essa, né? E voltando a esse fator da gratidão, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Vocês que responderam esse questionário de maneira que tentariam refazer esses momentos da vida de vocês, o desafio que eu quero propor a vocês é que vocês criem uma listinha dos últimos 5 anos da vida de vocês. Os últimos 5 anos. E aí vocês vão colocar 2 colunas nessa lista. Na lista esquerda, na coluna esquerda, né, da lista, vocês vão colocar coisas boas que ocorreram durante esses 5 anos. E aí, na coluna da direita, vocês colocam coisas ruins que ocorreram durante esse período. E aí, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente quer voltar no tempo, porque acha que a gente cometeu muitos erros e que talvez se a gente não tivesse cometido esses erros, nós teríamos conseguido as coisas que nós almejávamos, desejávamos, enfim. Mas você já parou para pensar quantas coisas boas você conseguiu nesse período? E aí eu falo o período de 5 anos porque eu já fiz alguns cursos dessas questões motivacionais, questões de vendas,
e questão até da vida financeira, né, consultoria financeira, e eles sempre falam para a gente se basear num período de 5 anos, que é uma média onde você consegue maturar, evoluir, crescer, e obviamente depois de 10 anos é muito tempo. Então, nem 1 que é pouco, nem 3 que é médio. Que sejam 5 anos para você avaliar as coisas boas que ocorreram com você. E eu tenho certeza que essa lista das coisas boas vai ser preenchida com coisas muito boas. E você vai ter coisas maravilhosas para contar aí para os seus filhos e netos e até para os seus amigos. De repente você faça com os seus familiares e com outras pessoas. Por que eu tô falando isso? Eu sou a rainha da lista. E eu aprendi desde pequena, aí já é culpa da minha mãe, porque a gente sempre foi criado para escrever bastante, desenhar bastante. Que a gente fizesse todo começo de ano uma lista dos desejos que a gente tinha para o universo. Né? Tem aí por base o segredo, pensamento positivo, lei da atração, diversos fatores aí de estudo. Minha mãe lia muito, enfim, e foi passando pra gente, né? Eu e meus irmãos. E eu levei isso muito pra minha vida. Então, todo começo de ano, eu faço uma lista das coisas que eu quero pro meu ano, né? Ou, de repente, cada mês uma coisa, ou eu coloco tudo escrito e vou riscando, né? Nos períodos que eu vou conquistando, enfim. É óbvio que dessas listas, muitas vezes eu consigo algumas coisas, muitas vezes nenhuma das coisas. Mas, ao final desse ano, eu vejo o que foi marcante, o que foi positivo, o que eu consegui tirar daquele ano, o que eu consegui produzir naquele ano. E, consequentemente, o que eu não consigo, o que falta, eu deixo para o ano seguinte. E aí, esse deixar para o ano seguinte, eu vejo se aquilo ainda está dentro do plano que eu estabeleci, a evolução que eu tive, se ainda é importante. E eu acho que isso é um ponto de partida para um início, e toda vez que a gente recomeça, por isso que eu fico, quem me conhece sabe, eu fico muito feliz em fazer aniversário, eu fico muito feliz quando renovo o ano, porque eu acho que todo ponto de partida é uma nova chance da gente iniciar novos projetos e novas possibilidades. Então, por mais que você tenha aí arrependimentos, coisas que te deixaram infeliz nesse período, coisas que te chatearam, você gostaria de estar agora, de repente, em outro país, falando diversas línguas, estar formado em 2, 3 faculdades, ter uma casa linda, um sítio, uma fazenda, uma piscina, uma picape. Poxa, avalie as coisas que você já tem. Veja se todas as outras que você pensou em ter fazem realmente sentido para o que você quer, para que você tenha as pessoas que estão ao seu redor, que te amam de verdade, para que você seja parte dessa estrutura, dessa família, ou se você não tem uma família de sangue, que sejam de amigos. Mas veja se isso é tão importante assim. E aí eu espero que vocês me deem o feedback aqui nos comentários, eu vou esperar com muita gratidão. Gente, esse é o Quintou de hoje. Eu espero não ter falado muita baboseira e nem ter falado muito. Eu espero que vocês gostem. E eu vou amar ter o feedback de vocês, positivo ou negativo. Ótima quinta!